Muitos de vocês me mandam todos os dias nas redes sociais uma pergunta que eu gostaria de esclarecer de uma vez por todas. Antes, se você não me acompanha em nenhuma rede social, peço que você me procure no Instagram, @PassoneLeonardo, no TikTok, @LeonardoPassone, e no YouTube você já sabe, né? Você está vendo esse vídeo através dele. Então vamos lá, sem mais enrolação. Muitos de vocês nas redes sociais me encaminham as perguntas no sentido: Léo, a Bolsa de Valores está cara, ainda vale a pena eu investir nela? Como se ela fosse um único ativo, em vez de ser um mercado altamente complexo como é a Bolsa em si. Então vamos lá, vou explicar de uma vez por todas, trazendo dados referentes à precificação da Bolsa e referente também à minha opinião, para que você possa formar a sua a partir desses dados. Primeiramente, precisamos entender que quando alguém fala que algo está caro ou barato, ele precisa de um senso comparativo. Nunca você vai ver uma pessoa falando que algo está caro sem ter uma referência de valor antes, porque o caro ou barato ele é ancorado em um valor passado ou até mesmo numa projeção ideal de sua. Quando falamos de bolsa de valores, estamos falando entre cara ou barata relacionado ao seu histórico de cotação do Ibovespa, que é o principal índice da bolsa. Basicamente, o Ibovespa é utilizado para medir a performance das principais ações negociadas na bolsa de valores. Nesse sentido, sempre que falamos que a bolsa de valores subiu, ficamos com a pulga atrás da orelha. Mas será que ela subiu tudo o que ela tinha para subir? Será que ela ainda tem potencial de valorização? Será que é um bom momento de entrar? Será que é um momento de vender? E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os dados, assim como já comentamos. De fato, se formos analisar os gráficos dos últimos 2 meses da Bolsa de Valores, tivemos uma alta representativa, significativa para quem está investindo desde o começo do ano, não é mesmo? Dentro desse ano, a contar do primeiro dia de janeiro até hoje, nós tivemos uma valorização de mais ou menos 18% e considerando dentro desse mês, um mês a contar de hoje para trás, tivemos uma valorização de quase 11%. Valorizações extremamente expressivas, não é mesmo? Além disso, muitas pessoas vinculam ela estar cara ou barata por ela estar próxima à sua cotação máxima histórica, que foi de mais ou menos 128 mil pontos. Para responder essa pergunta se a Bolsa de Valores está cara ou barata, eu convido vocês a utilizarem o PL do Ibovespa e também algumas teorias escritas pelo Philip Fisher, escritor do livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Primeiro, sobre o PL, ele é um indicador que mede a relação entre o preço pago em uma ação e o lucro por ela gerado. Vamos imaginar o seguinte cenário: você comprou uma ação por R$2 e ela gera R$1 de lucro anual. Se você dividir 2, que é o preço dela, por 1, você vai chegar numa relação de PL de 2. Nesse quesito, quanto menor o PL, melhor, porque você está adquirindo uma empresa por um lucro a um valor mais ínfimo. Analisando esse indicador da Bolsa de Valores, que basta você digitar no Google PL do Ibovespa, eu utilizo o Oceans 14 para analisar esse indicador, você vai chegar à conclusão que o PL da Bolsa está em mais ou menos 7 pontos, ou seja, você está comprando R$1 de lucro anual por R$7. Basicamente, depois de 7 anos, esse dinheiro já teria voltado, desde que a empresa distribuísse 100% dos seus lucros para os acionistas. É claro que esse indicador está bem mais alto em comparação à mínima atingida durante a pandemia, que foi de mais ou menos 4 pontos. Ou seja, nós estamos com o indicador quase o dobro do mínimo que ele estava anteriormente. Porém, também precisamos analisar o máximo que ele chegou antes dessa pandemia. E nós chegamos em alguns momentos a ter esse indicador de PL de 25, ou seja, 4 vezes mais caro mais ou menos do que nós temos hoje através da Bolsa de Valores. Ou seja, você estaria pagando R$25 por R$1 de lucro anual. Lembrando que esse indicador que eu estou falando agora é o PL das empresas do Ibovespa. Caso você queira analisar de uma empresa específica, basta acessar algum site de indicador, como Status Invest, Ocean 14, Investidor 10 e outros que existem dentro do Google. Nessa perspectiva, no momento que ele estava em 25, se as empresas distribuíssem 100% do lucro, demoraria 25 anos para você ter esse dinheiro retornado para sua mão. Já nos dias de hoje, como nós estamos com PL próximo a 7, esse valor retornaria na sua mão em 7 anos, desde que as empresas distribuíssem 100% dos lucros através de dividendos e JCPs
aos acionistas. Levando isso em conta, eu gosto bastante de trazer uma análise que eu li no livro do Philip Fisher, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Nesse livro, ele enfatiza que o valor pago numa ação não necessariamente é o único e principal fator de avaliação daquela ação em si. Nós precisamos entender que às vezes pagar $2 a mais numa cotação de uma ação, como é o caso que ele traz, não é tão grande quanto o valor que você pode perder por não comprar esse grande projeto e essa boa empresa naquele momento. Ele até comenta que diversas vezes ele perdeu o trem, né, como ele diz, porque ele deixou uma empresa passar por ela estar 25 centavos a mais do preço que ele gostaria de pagar, e anos depois elas valorizaram mais de 20 vezes, tá? Então você teria economizado 25 centavos para perder 20 vezes o preço que você poderia ter pago. Além disso, dentro do livro ele traz diversas questões que você precisa analisar de uma empresa antes de investir nela. Às vezes uma empresa ela parece barata, mas como a administração é ruim, como os projetos são ruins, aquela empresa de fato no futuro não vale nada. É um valor que você está desprendendo sem chance nenhuma de retornar para o seu dinheiro, para o seu bolso e para você investidor. Então, tendo como foco o que o Philip Fisher fala e o PL da bolsa, devemos fazer uma análise fundamentalista, analisando indicadores, relatórios e demais informativos que a empresa anuncia para chegar na sua precificação ideal e saber se ela está cara ou barata para se adquirir. Dentro desses indicadores fundamentalistas, os principais que nós utilizamos é o PL, que é a relação entre o preço e o lucro, o P sobre o VP, que é basicamente a relação entre o preço e o valor patrimonial, e o dividend yield pago pela empresa no último ano. Isso se a sua carteira é formatada em dividendo, assim como a minha. Através deles, munidos com as informações coletadas nos relatórios informativos, nós conseguimos identificar se aquela empresa é uma boa oportunidade ou se ela já extraiu o máximo de potencial daquela ação. Vamos trazer 2 exemplos para você entender um pouco do que eu estou falando. Exemplo 1. Uma empresa é cotada a R$2 na Bolsa de Valores, é negociada a um PL, uma relação entre o preço e o lucro de 20 e um P sobre VP de 15. Ou seja, é uma empresa que ela está sendo negociada 20 vezes o seu lucro, 15 vezes o seu valor patrimonial e nesse caso não paga nenhum dividendo. Exemplo 2, uma empresa ela é negociada a R$28 na Bolsa de Valores, possui o seu PL de 4 e o seu P sobre VP de 0,83. Essa segunda empresa está sendo negociada 4 vezes o seu lucro e sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial e além disso paga mais ou menos 12% de dividendo ao ano. Mesmo a primeira empresa tendo um valor infinitamente menor do que a segunda, ela se encontra num cenário extremamente mais cara do que a segunda em relação aos indicadores, mesmo que uma ação custe 2 e a outra R$28. Nesses pontos, vale ressaltar que a cotação, o valor que ela está sendo negociado, quando não olhamos indicadores, representa apenas a forma como foi fracionado a empresa. Por exemplo, uma empresa tem 1 bilhão de valor de mercado e ela tem 1 bilhão de ações, ou seja, cada ação representa um valor nominal de R$1. Imagine no segundo cenário, onde existe uma empresa que ela tem um valor de mercado de 1 bilhão e possua 500 milhões de ações emitidas. Ela possui um valor nominal de R$2 por ação. E não necessariamente ela é 2 vezes mais cara do que a primeira. Só mudou a forma como ela foi fracionada, a quantidade de ações que ela possui. Então agora que eu expliquei um pouco do que é o Ibovespa, dos principais indicadores como o PL da Bolsa e contextualizei com um exemplo de precificação para vocês, vamos para as minhas opiniões. Na minha opinião, a Bolsa de Valores se encontra num cenário extremamente otimista para ser investida, para ser aplicada. É claro que existem algumas empresas que chegaram próximo ao seu preço teto de pagamento, ou seja, possuem menos margem de segurança do que outras. Para quem não sabe o que é margem de segurança é a diferença entre o valor máximo que você pode pagar numa empresa e o valor que ela está atualmente. Por exemplo, uma empresa tem um preço teto de R$10 e ela está sendo negociada a R$8, ou seja, você possui uma margem de segurança de 20%. E é claro, pessoal, não estou falando que ela está de graça. Já tivemos momentos que ela estava mais descontada do que está atualmente. Se você for pensar no cenário, uma empresa valorizou, não vou comprá-la. Então você está querendo dizer que a partir do momento que você comprou uma empresa, se ela subir, você nunca mais compra, independente do projeto, independente dos indicadores,
porque ela subiu um pouco a sua cotação. E não é assim que funciona. As empresas aumentam lucros e a tendência natural é as cotações acompanharem. É claro que nós tivemos alguns movimentos especulativos do mercado que tendenciam essa ação para estar mais próximo ao seu preço teto ou estar abaixo ou acima do seu preço teto. Porém, a tendência natural é o mercado conseguir acompanhar o resultado da empresa. Diferente de alguns ativos, a Bolsa de Valores negocia empresas reais que possuem lastro para sua valorização. É diferente de você jogar cara ou coroa e querer apostar nisso. Então, não veja a Bolsa de Valores como uma especulação, veja como algo concreto, sólido. Se você quiser, você pode fazer assim como Luiz Barsi e muitos investidores e visitar a empresa, conhecer um pouco do seu patrimônio, conhecer o seu funcionamento. Isso não é problema nenhum. Através de um e-mail com o RI você consegue agendar essa visita e conhecer para que você fique mais tranquilo em comprar aquelas ações. Então, com base nisso que eu falei, existem empresas que estão sendo negociadas abaixo, existem empresas que estão sendo negociadas acima e cabe você, investidor, saber identificar para você fazer o seu aporte. Muitas pessoas falam que não existem oportunidades na Bolsa de Valores. Eu acredito que dentro das inúmeras empresas que existem dentro da Bolsa, é quase que impossível não ter nenhuma oportunidade de compra no momento que você deseja investir. Vale ressaltar também, pessoal, que o Ibovespa ele é muito movimentado pelas principais 10 empresas negociadas nele. Ou seja, vamos pegar duas das principais empresas, Vale e Petrobras. Se as duas valorizar ou desvalorizar, vai influenciar o índice tanto para cima quanto para baixo, e dessa forma trazendo a ilusão que se duas empresas apenas do índice valorizaram, o mercado está caro. Basta você, investidor, saber identificar uma empresa para você fazer um aporte bem sucedido. Lembre-se sempre de considerar a margem de segurança e olhar um pouco menos pelo valor nominal das cotas e mais pelos indicadores, relatórios e projetos futuros. Dessa forma, você vai comprar empresas mais alinhadas com a sua perspectiva de futuro. Sem mais, investidores, espero ter ajudado você nessa dúvida cruel se você entra ou não na Bolsa de Valores. Minha opinião é que você ingresse o quanto antes nesse mercado, porém busque o máximo de informação para não fazer péssimas aquisições nessa entrada na Bolsa de Valores. Agradeço a todos pelo vídeo, fiquem com Deus.